Olá, meus alunos do EJA 2, aqui é o professor Márcio Bueno de História e estou enviando essa aula aqui para vocês para que a gente possa continuar nossas atividades, mesmo nesse período de quarentena, né? Esperamos que tudo volte ao normal, mas por enquanto o importante é que a gente dê continuidade, até para que vocês não percam, né, um pouco da conexão com as aulas que nós já estivemos, tá? Pois bem, eu vou dar continuidade porque nós já iniciamos a aula sobre a independência do Brasil. Hoje eu vou fazer aqui um breve trabalho de cronologia a respeito desse processo, até chegar no ponto principal, que é exatamente os limites da independência, tá ok? Pois bem, nós temos como marco cronológico oficial da independência o 7 de setembro de 1822, que inclusive nós já comentamos muito, né? Data que é comemorado o feriado da independência do Brasil, mas que é um marco divisor quando se trata da história do Brasil a partir do rompimento com a ideia de colonização, né? Então, essa divisão é feita, né, do ponto de vista da historiografia, e nós temos o Brasil colonial e nós temos o Brasil independente ou o Brasil império, tá? E o marco divisor é esse, 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Tá? Cabe aqui destacar quais são os antecedentes do processo de independência, certo? Pois bem, eu destaquei alguns e começo com a vinda da família real para o Brasil. Tá? Esse é um marco histórico também importante, né? A vinda da família real para o Brasil, ela se inicia em 1807 e culmina em 1808, né? Quando a família chega ao Brasil, certo? A família real, vinda de Portugal, e isso vai trazer alterações importantes para a relação entre a metrópole e a colônia, né? Temos até inclusive o professor Boris Fausto que fala, né, da interiorização da metrópole, ou seja, a metrópole virou colônia e a colônia virou metrópole, tá? Então, a partir daí, esse processo ele vai trazer muitas mudanças que vão contribuir para a independência do Brasil. Em seguida, nós temos a abertura dos portos, né? Tem autores que consideram esse momento como crucial, porque é um dos primeiros grandes impactos sobre a relação entre a metrópole e a colônia, no caso entre Brasil e Portugal, porque, a rigor, a abertura dos portos significa o fim do monopólio comercial português, e o monopólio é o sustentáculo da relação de colonização que existia entre Brasil e Portugal, aliás, entre Portugal e Brasil, certo? Então, quando você quebra esse monopólio, você cria possibilidades de vender mais produtos para outros países, cria uma relação diferenciada, não só mais com Portugal, mas com outras nações. Isso tudo vai ampliar a questão de aumento da produção e da exportação aqui no Brasil, tá? Nós temos também, do ponto de vista político, a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, certo? Então é mais um caminho aí dado no sentido de fazer com que o Brasil se distancie da relação colonial, né? Porque agora, em 1815, Portugal, ao elevar o Brasil à condição de Reino Unido, tira o Brasil do estatuto de colônia. Então isso faz com que o Brasil suba mais um degrau em relação ao seu processo de independência. Em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto. Como resultado da Revolução Liberal do Porto, nós teremos o retorno de Dom João VI para Portugal, a permanência de Pedro de Alcântara, seu filho, no Brasil, e a tentativa de recolonizar o Brasil por parte das elites portuguesas que estavam agora se articulando politicamente. Pedro de Alcântara decide ficar no Brasil, negando as exigências das cortes portuguesas para que ele retornasse. Isso também vai aprofundar aí o processo de rompimento. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil. O mais importante desse processo todo é tentar entender qual é o significado da independência, tá? Independência de quem? Bem, como esse processo foi um processo vertical comandado de cima para baixo,
nós vamos entender que a independência brasileira ela tem limites, certo? E cabe a nós discutirmos esses limites, certo? Pois bem, o que nós percebemos é muito mais uma independência política do que uma independência econômica, social, em função dos interesses de classes que estavam bastante presentes nesse processo. A população como um todo vai continuar na mesma situação que se encontrava ainda no período colonial. Então você muda o estatuto político, mas a condição social ela não se altera. Um exemplo disso é a própria escravidão. Tá? O Brasil se torna um país independente, mas continua mantendo a escravidão, continua mantendo o latifúndio, a agroexportação e a dependência do mercado externo. Nós temos aqui exemplos de escravidão ainda no período pós-independência, né? Vocês podem observar aí a imagem, tá? E deixo uma pequena reflexão em um meme. Né? O que esta imagem representa? O Brasil não pode parar. Discutam aí, pensem direitinho. Desejo a todos um dia muito maravilhoso. Tá? Um grande abraço.